Por que será que algumas vezes, para encorajar alguém, nós dizemos o seguinte: vamos, você não tem nada a perder, como que chamando essa pessoa para o combate? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre caminhamos aqui nessa direção, nesse sentido, que a luz que a palavra nos dá, fica o convite para vocês que estão chegando a participar, a se inscrever no canal, para que todos os dias possamos correr sempre ao encontro da palavra, daquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Lembro que aqueles que desejarem, nas inscrições vocês podem encontrar os links para receberem direto no Telegram ou no WhatsApp aquilo que é o link para as homilias e também para os vídeos lá do meu canal sobre espiritualidade. Então aproveite também essa oportunidade, essa facilidade também para partilhar com outras pessoas da família. Quero pegar com vocês a leitura de hoje do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhe poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida, e se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair, sacudi a poeira dos pés como um testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Interessante esta coisa de poder sair, poder ir ao encontro das outras pessoas, e sem dúvida esse é um grande desafio, afinal de contas, e as pessoas que não nos acolherem, aquelas vezes que nós levarmos, uma portada na cara, quantas vezes isso já aconteceu comigo, nós chegarmos lá, a pessoa achar que a gente é, por exemplo, evangélico, testemunha de Jeová, e bater a porta da nossa casa, e aí a gente fala assim: não, somos missionários católicos. Católico? Nós somos católicos. Aí a pessoa abre até desconfiada assim a porta: vocês são católicos? Nós somos católicos. Não, venham aqui, eu nunca não pensei que tivesse católicos que fizessem isso. Sim, tem todos esses desafios da evangelização porta a porta, quando nós fazemos nas ruas e assim por diante. Bom, e lógico, isso muitas vezes dá medo. Quantas vezes eu tive receio, afinal de contas, tinha pessoas armadas, Você vê uma pessoa com drogas, com armas, E quando eu lidei com isso na favela do Rio de Janeiro, lidei com isso na favela aqui de Heliópolis também, em São Paulo. Naquela época, o tráfico, não sei se ainda é hoje, porque faz muito tempo que foi essa missão, se ainda o tráfico era armado, porque em São Paulo isso não é comum, uma realidade comum no Rio de Janeiro, mas não comum em São Paulo. Enfim, todas essas coisas davam medo, ir na rua, dormir numa cracolândia, tudo isso. E eu queria chamar a atenção para vocês do conselho que depois Davi vai deixar para o seu filho, Salomão. Ele que vai percebendo que vai encaminhando-se para o fim da vida, e ele dá algumas instruções, diz a primeira leitura. Ele diz assim: vou seguir o caminho de todos os mortais, e diz a Salomão: sê corajoso e porta-te como um homem. Sê corajoso e porta-te como um homem. É lógico que aqui porta-te como um homem é porque ele está falando para um adolescente. Salomão era um adolescente naquele momento em que ele estava para receber e se tornar rei de Israel. Então o que Davi está dizendo para ele? Olha, porta-te como um homem, não como um adolescente, não como uma criança. Porta-te como um homem que já tem direcionamento, que tem clareza, que sabe o que quer. Às vezes nós não nos portamos como homem, às vezes a gente sabe o que quer, mas não vai. Por quê? Porque falta coragem. E aí que eu queria entrar nisso que eu coloquei já na pergunta inicial, que essas expressões: vai, você não tem nada a perder. Ou seja,
Parece que quando nós dizemos isso olha, você já perdeu tudo? Arrisca. Olha, você não tem tanta coisa assim, arrisca. E isso vale para a evangelização. Quando nós temos muitas coisas a perder, o medo, ele se torna maior. Às vezes nós temos medo porque nós temos medo de perder a nossa imagem. E por isso, nós ficamos com receio. Então, a coragem vai embora porque tem muito a se perder. E é interessante essa expressão, porque nas ruas, quando nós vamos, nós não levamos nada, não tenho nada, às vezes não levo nem o celular, às vezes levo o celular, mas em geral não se leva nada. Se alguém pegar e falar assim, quero tomar algo que você tem, se eu tenho a roupa do corpo, pode levar. Mas se você vai com algo, então, por exemplo, vou andar na Cracolândia, eu estou sem nada de valor, não tem nada que eles possam olhar para mim e de certa forma falar assim, eu quero isso daqui, isso aqui pode me ajudar a comprar a droga. Não, parece que o medo por causa da pobreza, ele diminui. Mas quando eu estou com alguma coisa, às vezes tem que comprar um produto, tem que fazer alguma coisa, mas você também acabou tendo que ir para a evangelização, e da evangelização tem que aproveitar e estar ali perto daquele local para comprar alguma coisa que era necessidade, você está com dinheiro, parece que você fica meio assim. Você tem algo a perder. Você tem algo que os outros podem tomar de você. Por isso, quando nós vamos fazer algo, temos que tomar atitudes. Uma das coisas que você pode perceber é o que você tem a perder. Porque se essas coisas que você tem a perder são tão importantes para você quanto aquilo que você pode conquistar, verdadeiramente o teu obstáculo para ter coragem vai ser muito maior. Por quê? Porque você tem muito a perder. Mas alguém que vai se tornando pobre de si, pobre justamente dos recursos que na verdade sente administrar e não como o seu, ela vai se tornando mais livre, vai ficando mais corajosa. Vou dar um exemplo, às vezes uma coragem para dar um dízimo, coragem para evangelizar. Por quê? Porque ela se sente que não tem muito a perder no sentido de que é disponível, não que tem recursos sobrando, mas que é disponível em relação a eles. E aí começa um caminho onde esta pobreza dá a devida coragem. Se um rei começar a ter muito medo de perder o seu governo, você vai perceber o seguinte, que ele vai começar a fazer alianças, vai tomar mais, vamos dizer assim, precauções. Por quê? Porque ele tem medo. Assim acontece em qualquer lugar, na política, seja ela municipal, estadual, federal. Quando a pessoa passa a ter medo de perder aquilo que ela conquistou, ela começa a deixar-se usurpar. A corrupção começa a entrar porque ela tem medo. A coragem vai embora, a coragem de denunciar, de bater de frente. Por quê? Porque se tem medo. Assim vale para o cargo, nem precisa ser político, cargo administrativo, para o teu trabalho, por aquilo outro. Uma certa vez, uma pessoa me procurou e falando assim que tinha alguns sonhos, alguns desejos, mas que muitas vezes via paralisada, porque o salário que ela recebia era um salário bom dentro da empresa, e, consequentemente, sua família dependia também daquele salário. E aí, à medida que começaram a crescer o sentimento de tristeza, de depressão, o que aconteceu? O salário era uma coisa que se tornou segundo plano e a falta de saúde, as dificuldades, o desejo de começar outra coisa começou a se tornar maior. De tal forma que ela passou a ser pobre, de perder o emprego. A consequência é que teve coragem de dizer o que estava errado na empresa, coragem de colocar as coisas que precisavam ser mudadas, coragem para pedir uma promoção. E sabe o que aconteceu? Conseguiu tocar as coisas que estavam erradas, colocou as coisas que precisavam ser mudadas e conseguiu a promoção. Mas era porque estava disposta a perder o trabalho. Entende porque há uma relação? Por isso a gente precisa ter coragem para governar. Coragem, na verdade, de sermos desapegados de tudo isso. Nós vamos falar um pouquinho depois
aquilo que é o pedido de Salomão, né, na próxima homilia, provavelmente. Então, tudo isso vai trabalhando essas dimensões. Pense um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes te falta coragem em certas atitudes que você precisa colocar, falar em relação aos relacionamentos da sua família, no seu trabalho, naquilo que são a sua evangelização. Pense, Deus está nos comunicando algo e de cada reflexão, Deus está também nos dando passos. Por isso, coragem e sede homem. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.